Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos em continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João, exatamente no capítulo 8, que eu expliquei. É um capítulo denso, é um capítulo longo e ficaria difícil dar ele num bloco só. Como também é complicado dividi-lo, mas nós dividimos em 3 aulas, tentando facilitar o teu entendimento. E eu espero ter te ajudado. Então nós estamos indo agora para a aula de número 30. Glorificado seja o nome do Senhor Deus. Já 30 aulas que nós estamos aqui juntos, tentando entender a palavra de Deus com dificuldade. Eu te peço desculpa por algumas falhas, mas a minha intenção é de fazer com que você entenda, que você pegue gosto pela palavra de Deus. Bem, a aula de número 30, ela vai do versículo 51 ao versículo 59. Então, eu fico feliz de ver o tanto que eu mesmo tenho aprendido com algumas revelações de Jesus. Com essa perseguição dos fariseus, eu tenho sido bem enfático. E espero que vocês entendam o contexto em que Jesus vivia, porque isso facilita você ter um entendimento de como era o ministério de Jesus e do tanto que ele sofreu, porque ele era humano, para te trazer a palavra de Deus, para te trazer a salvação, para te trazer os ensinamentos. Esses ensinamentos estão saindo daqui, diretamente daqui para você. Então Jesus está revelando a sua missão, Jesus está revelando a sua autoridade, Jesus está revelando a sua intimidade. Então no versículo 51, Jesus começa a dizer o seguinte: olha, eu afirmo a vocês, isto é verdade, quem obedece os meus ensinamentos nunca morrerá. Quem obedece os meus ensinamentos, já vimos que isso está ligado a crer. Sabemos que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito do Senhor Jesus é a vida eterna. Não morrerá nunca. Jesus está falando de salvação, Jesus está falando de vida eterna, que é o assunto próprio de Jesus, porque ele é o único Salvador. Agora, pela terceira vez, esses homens pecam de novo contra o Espírito Santo, e a própria Bíblia está registrando aqui essa blasfêmia, e já registrou que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Eles dizem assim: olha, Abraão e todos os profetas morreram, e você diz que quem obedeceu aos meus ensinamentos não morrerá? Eles estão dizendo isso no versículo 52. Isso chega a beirar a insanidade, a ignorância. Eles não conseguem entender minimamente o que Jesus está falando. E se diziam detentores da lei, detentores da lei de Deus, detentores do ensinamento de Deus. Será que você é mais importante que Abraão, o nosso pai que morreu? Os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Isso no versículo 53. Mostrando totalmente desconhecimento. Mostrando, repetindo mais uma vez, que são pessoas que não têm nenhuma intimidade. São pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus. Isso são, quero te lembrar, sacerdotes, escribas e esse grupo de fariseus. E Jesus diz assim: olha, se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam de nada. Agora, quem me elogia é o meu Pai, a quem vocês dizem que é o Deus de vocês. Olha o que Jesus está falando. A quem vocês dizem que é o Deus de vocês. Mas o meu Pai não é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu conheço, versículo 55. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu conheço e obedeço ao que ele manda. Então, ele está dizendo claramente, sem se exasperar, de que esse grupo não tem parte com Deus.
pela forma com que tripudiam, pela forma com que perseguem, pela forma com que estão planejando matar Jesus. E Jesus está dizendo, eu conheço o meu Pai e obedeço. No versículo 56, Jesus diz, Abraão, pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. E viu esse tempo e ficou feliz. Gênesis 12, a partir do versículo 3, Deus convoca Abraão e Abraão aceita pela fé. E ele diz, a partir de ti, Abraão, a partir da tua descendência virá a bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é que Deus está dizendo. E Abraão, pela fé, aceitou promessas que se cumpririam através de Cristo. Abraão ficou alegre por saber de que seria enviado uma promessa através de sua descendência. E é o que Jesus está dizendo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. O próprio Abraão ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. E ele diz assim, vocês não têm nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E ele está afirmando, eu afirmo a vocês isto, antes de Abraão nascer, eu sou. Toda vez eu já falei que tiver eu sou, com letras maiúsculas, é uma frase que Deus proferiu e Jesus está atribuindo para si. Bem, eles entenderam bem o que Jesus está afirmando. Aqui eles estão entendendo que Jesus está dizendo ser um ser divino. E eles julgam ser isso uma blasfêmia contra Deus. Levítico, capítulo 24, versículo 16, vai dizer que a blasfêmia contra Deus é digna de apedrejamento. Tem como punição a morte por pedradas. E eles pegaram pedras para tirar em Jesus. E diz o texto que Jesus se escondeu e saiu do pátio. Não era o tempo de Jesus. E aqui Jesus nos ensina a não ser precipitado, a não ser um herói fora de época. O apóstolo Paulo aprendeu muito bem essa lição de Jesus. Por várias vezes ele teve que fugir para não pagar com a própria vida, porque precisava ainda cumprir sua missão terrena. E Jesus saiu. Não se escandalize se disser Jesus se escondeu, saiu do pátio. Jesus sabia que não era o tempo dele. Jesus está agindo com prudência, nos ensinando que certas vezes é melhor retroagir, agir com prudência. A Bíblia fala, um versículo que eu não me lembro agora, não resista ao perverso. É uma ordem de Deus. E Jesus está cumprindo uma ordem de Deus Pai. Não resista àqueles que são perversos. Se retire. Confie em Deus. Não era o tempo ainda de Jesus ser entregue. Então Jesus está tendo discernimento, humildade, cumprindo a palavra de Deus. E por que ele está sendo perseguido? Porque está revelando os ensinos de Deus, principalmente aqueles que começam a crer no seu nome. Ele começa a prepará-los para que sejam um discípulo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma vez libertos, vocês serão minha testemunha. Está lá em Atos 1:8. Aqui na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse discurso de Jesus ensina qual deve ser a conduta daqueles que se dizem discípulos de Jesus. É engajado, obedece e mostra que crê pelo seu comprometimento com a obra de Jesus. E Jesus, magnânimo, amoroso, misericordioso, nos dá ensinamentos valorosos, mostrando que a salvação está simplesmente nele.
Ele é a verdade que vem revelar a verdade do Pai. E é triste ver que até hoje tem pessoas que não se curvam essa verdade. Vocês já viram que tem pessoas hoje que comportam exatamente como esses fariseus, tripudiam sobre Jesus, não creem sobre Jesus, e o pior, vez por outra nós vemos algum programa de humor na televisão fazendo chacotas contra Jesus, uma falta de respeito. Baseado nas palavras de Jesus, são pessoas que não são filhas de Deus. Jesus revelou que quem é filho de Deus segue seus ensinamentos, obedece. E aqueles que tanto resistem quanto os que tripudiam não são filhos de Deus. Não têm parte com Deus. Enquanto não se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus como o Senhor e Salvador. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta que está válida até a volta do Senhor Jesus, que pode se dar a qualquer tempo, a qualquer hora. Por isso, vigie. Procure ter uma vida de servo, uma vida cristã digna diante de Deus. Se envolva com a obra de Jesus. Entendemos que todos nós temos que trabalhar, ter suas atividades, famílias para sustentar, compromissos, mas há de haver um tempo para o estudo da palavra, para obedecer os preceitos de Jesus, que estão encerrados aqui, principalmente no Evangelho, e em particular no Evangelho de João que temos estudado. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. Eu quero te incentivar a trazer esse avivamento do teu coração, de entender que você foi escolhido, salvo pelo sangue precioso de Jesus, para ser um arauto, para ser um propagador dessas verdades sagradas que libertam. Fale, que a palavra se cumpre e a palavra liberta. Que o Senhor te abençoe e te traga a paz. Amém.